Porque a inflação de novembro ela ficou em 0,28%, né? O mercado estava prevendo 0,29%, então uma leve surpresinha, né? Então, mas bem dentro do que o mercado estava esperando, né? Então a inflação ela foi bem comportada. Inclusive em novembro a gente tem uma sazonalidade que os preços, né? Os últimos 3 meses do ano e os 3 primeiros meses do ano são aqueles que têm uma sazonalidade de ter um pouquinho mais de alta de preço. Se a gente for pensar que lazer geralmente aumenta os preços, você tem uma alta de preços também por causa de Black Friday, de festas de fim de ano, então você tem uma certa sazonalidade, mas mesmo assim, se a gente até imaginar que pela época do ano que estamos, aí a inflação foi muito da comportada mesmo. O que está acontecendo com a inflação é o mesmo que a gente já estava vendo no próprio IPCA 15, que é o quê? Você está tendo uma situação climática que está arrebentando as safras de alimentos, principalmente se a gente pensar nos alimentos que a gente consome in natura e que são produzidos aqui próximo dos grandes centros urbanos, que são justamente hortaliças, algumas frutas, leguminosas. Então, esses são os bens que estão sofrendo mesmo. Alimentos industrializados ainda não estão sofrendo muito, tanto que você tem, então, que esses bens que acabam tendo maior problema. Só que, ao mesmo tempo, agora a gente tem os combustíveis reduzindo essa pressão, porque a gente está vendo baixas na Petrobras, né? A gente teve baixa no preço da gasolina no último mês, a gente agora tem uma baixa do preço do diesel que não impactou ainda, mas deve impactar para os próximos dados de inflação. Então, enquanto você tem os alimentos que seguraram a inflação durante quase o ano inteiro, crescendo agora no fim do ano, os combustíveis que chegaram a pressionar um pouco a inflação, principalmente em meados do ano, quando tiveram que ser refeitas as tributações, as exonerações tributárias que o Bolsonaro fez para tentar ganhar a eleição, você teve então o combustível subindo naquela época, só que agora eles passam a reduzir, eles passam a amenizar as pressões inflacionárias. A gente vê aí que o arroz que é produzido no sul do país, com uma alta expressiva no mês, 3,63%, a gente está vendo a situação do sul, né, Santa Catarina alagada, a gente sabe que é no sul do país que tem a maior produção de arroz, então reduz-se a oferta de arroz consideravelmente, o preço do arroz se eleva, né? O feijão ainda está numa queda, né? O feijão ainda está numa situação boa. Batata produzida, por exemplo, aí no Cinturão Verde aqui do Grande ABC, crescendo 8,83%. Cebola, né? Colares de cebola podem ser utilizados a partir de hoje, né, por causa que cresceu 26,59%, também produzido perto desses grandes centros urbanos. O tomate teve uma leve queda aí, surpreendente, está de 6,69%. As hortaliças também nesses grandes cinturões, alta de 7,27%. As carnes que são produzidas aí no centro-oeste também tem problemas climáticos sofrendo, a maior alta de mortes de animais, maior exportação também desses itens aí, então você reduz um pouco a oferta interna, aumenta o preço, né, da proteína bovina, né? Aves e ovos também, né, você tem essa questão que está calor pra caramba, né, então os animais sofrem e você tem então uma queda com isso, e o que está segurando a inflação é justamente os itens que a gente chama dos grupos energéticos. Mesmo com uma alta da energia elétrica, muito fruto aí de mudança de bandeira tarifária, redução dos níveis de reservatório, a gente está utilizando mais ar-condicionado também, então você tem uma alta na tarifa média sendo paga, só que a gente tem gás de botijão, gasolina e etanol com quedas bem significativas, e isso aí tem um peso enorme no IPCA, mesmo com o diesel subindo 0,37%, ainda não refletindo a situação de queda que já foi anunciada pela Petrobras, a gente tem então ele subindo, mas os demais caindo nesse mês. Então, a situação é justamente essa. Os alimentos passaram a se elevar nesses últimos 2 meses do ano, só que os combustíveis estão segurando a bronca. Por isso que a gente está com uma inflação bem controlada nesse momento, Débora. E é uma boa notícia aí, né, essa dos combustíveis segurando a inflação em um momento que a gente tem aí, não tão boa notícia, porque a gente sabe quanto o alimento pesa aí no bolso do trabalhador, mas uma boa notícia aí de algo estar segurando a inflação, e até a gente pode esperar já para o IPCA 15, tudo bem que a gente viu essa redução
do preço do diesel acontecendo na sexta-feira, né? Então o anúncio passava a valer na sexta, isso deve pegar pouco ali o IPCA 15, que pega os primeiros 15 dias de dezembro e os últimos 15 dias de novembro, que a gente ainda não tem esse reflexo porque é o mês de novembro cheio. Mas no IPCA de dezembro isso pode refletir, quando a gente olha os combustíveis aí, é justamente o diesel que ainda puxa para cima, né, esse grupo. Então, um grupo mais ligado a transportes. Então, aqui a gente pode ver um arrefecimento ainda maior. E lembrando que o diesel é importante justamente porque acaba impactando toda a cadeia ali de produtos que depende de uma malha rodoviária grande que a gente tem aqui no Brasil. Mas conta pra gente, André, quais grupos que subiram, quais caíram nesse mês, quem que está pesando aí no nosso bolso? É a feira que está pesando justamente por causa das condições climáticas, né? A gente pode chamar essa inflação de inflação do El Niño, né? A inflação do calorão, porque é justamente esse calor intenso que está sendo feito no Brasil que está aumentando os preços esse mês. Olha a diferença, né, de aumento de preços, né, no mensal. A feira ficou 2,53% mais cara esse mês do que estava no mês anterior. Então, uma alta bem considerável, né? A gente tem que lembrar da característica dos produtos da feira, são produzidos próximos dos grandes centros urbanos, está fazendo muito calor, então a produção está sendo muito afetada, né? Então esse é um primeiro problema. Mas mesmo assim a feira ainda está 0,72% mais barata do que se encontrava. A carne também, o açougue ficou um pouco mais caro, 0,9%, até pelo que eu expliquei aí agora há pouco, né? Mas mesmo assim, se comparado a um ano atrás, ela está 10,18% mais barata. O mercado também se elevou, porque aí você vê a diferença, né? Que se a gente pensar que no mercado, além dos produtos que a gente encontra na feira e o açougue, a gente tem alimentos industrializados, produtos de limpeza e outros mais, você vê aí como que fez diferença, então, os bens consumidos in natura para os restantes, né? Porque o mercado que tem esses dois grupos dentro, ele só subiu 0,35% nesse mês e ainda apresenta uma queda mensal, uma queda em 12 meses, seja de novembro a novembro, de 0,28%. Os boletos, ou seja, aqueles bens que a gente paga quase todo mês, tarifa de água, energia elétrica, os streamings, conta de telefone e tudo mais, ele teve uma alta de 0,34 esse mês. Ainda não é uma alta considerável, mas se a gente pegar no acumulado em 12 meses, ele está acima da inflação, né? Então a gente vê que ocorreram reajustes, esses reajustes eles compensaram inflações passadas, inclusive, né? Então essa foi uma característica bem comum aí da economia brasileira, de que os reajustes desses preços aí que a gente paga todo ano e sempre tem reajuste, eles nunca seguem de fato, né, a inflação. Então sempre tem algum aumento maior do que a inflação, a gente sempre vê isso refletido aí nos boletos. E o lazer teve uma alta de 0,48, mas você teve um aumento tão grande do lazer nos últimos, no final do ano passado, no final do ano passado, que ele que estava acima, inclusive, no acumulado 12 meses do boleto, ele está só 5,45 a mais, né, acima do que estava em novembro do ano passado. E lembrando que a inflação de lazer é uma inflação um pouco mais saudável. Eu sei que a gente gostaria de pagar menos, né, no lazer, né? A gente não gostaria de pagar mais em lugar nenhum, né, mas o lazer ele é muito ligado a trabalhos aí que aqui a remuneração é baixa e que isso daí, quando você tem aumento de preço, significa aumento na remuneração de pequenos empresários, de trabalhadores que trabalham nessas atividades de lazer, que não tem uma necessidade de mão de obra tão qualificada. Então a gente está pegando uma gama enorme de pessoas, né, que trabalham com a questão do lazer. Então é bem importante, né, quando a gente vê um aumento do preço do lazer, significa que também está aumentando a renda de uma gama de pessoas. Então existem certas inflações que eu sei que dói, né? É difícil a gente falar que existe alguma inflação boa, eu sei que dói, mas pelo menos é uma inflação que está fazendo um pouco de mudança de renda, né? Está melhorando a situação aí de muitas pessoas, Débora.